Senhoras e senhores, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Para quem não me conhece ainda, sou o professor Dorival Ponte Júnior, língua portuguesa. Quero conversar com você, especialmente que vai prestar o concurso da Prefeitura de Cajamar. Aliás, essa prefeitura, ela publicou agora recentemente um edital com vários cargos. Então a gente tem aí várias oportunidades, então eu resolvi gravar um vídeo aqui fazendo análise do edital de língua portuguesa desses cargos. Então você tem lá cargos para a Prefeitura de Cajamar, ela é dividido em cargos de ensino fundamental, inclusive fundamental incompleto também, e ensino médio também incompleto. Eu vou avaliar aqui com vocês. Temos lá cargos de ensino fundamental, completo e incompleto, ensino médio e ensino superior. Vou fazer a análise do edital desses cargos e desses ensinos aqui para vocês, esses níveis, né? Bom, o primeiro passo aqui é identificar a banca examinadora, né? A banca examinadora é esse Instituto Mais, é um concurso, aliás, é uma banca examinadora que trabalha muito com concursos de prefeituras, né? Sobretudo prefeituras. Tem uma característica normalmente de aplicar questões muito objetivas, muito direcionadas, em língua portuguesa principalmente, sem muitas pegadinhas, e normalmente são 4 alternativas, A, B, C e D. Normalmente, um caso ou outro aí a gente tem a alternativa E, o que facilita aí a resposta. Aí a gente tem que ter bastante cuidado. Vamos para frente aqui, deixa eu mostrar para vocês os cargos que exigem ensino fundamental, na verdade o edital, né? Fundamental e médio incompletos. Olha só que legal, gente, incompletos. Há muito tempo que eu não via uma banca examinadora, aliás, uma prefeitura, né, abriu um edital, né, publicou um edital mencionando cargos com ensino fundamental e médio incompleto. Então, uma grande oportunidade para vocês aí. Bem direcionado, separação silábica, eu vou avaliar um por um, tá? Nós vamos fazer a avaliação do que você vai estudar, o que você tem que estudar para fazer uma questão, por exemplo, de separação silábica, para fazer uma questão de ortografia e assim por diante, tá? Nós vamos avaliar isso neste vídeo, fica aí comigo aí. Bom, o edital de ensino fundamental é esse aí, tanto o incompleto, né, o ensino fundamental incompleto, e o ensino médio, né? Vamos fazer aqui o seguinte, deixa eu separar para vocês o que você precisa saber de separação silábica, o que você estuda de separação silábica. Principalmente a diferença entre ditongos, tritongos e hiatos, essa é a primeira parte. Aí depois nós temos lá os encontros consonantais, os perfeitos e imperfeitos. Isso é legal entender para você saber quando você pode separar a sílaba de determinadas palavras, reconhecendo os encontros das consoantes, tá? E também das vogais, no caso do ditongo. E depois a classificação das palavras é importante, porque a gente vai saber a acentuação. Então o primeiro passo é separação silábica, tá? Saber separar a sílaba. O segundo passo é identificar se essa palavra é uma oxítona, se ela é uma paroxítona, se ela é uma proparoxítona. E a partir daí você vai identificar a regra. Por exemplo, todas as proparoxítonas são acentuadas. Então você sabe encontrar uma proparoxítona num texto? Então você tem que saber a separação silábica. Para isso que nós estudamos aí a parte de ditongo, tritongo, hiato, encontros consonantais, tá? É claro que nesse vídeo nós não vamos trazer essa aula, porque isso já nós temos no nosso material, né? O que nós vamos fazer aqui é mostrar o que você tem que estudar, pegar o nosso material lá e direcionar os estudos para que você esteja aprovado. Esse é o nosso objetivo aqui. Vamos lá para o próximo item. Então, o próximo item é ortografia. A parte de ortografia é dividida tanto em grafia das palavras como em acentuação gráfica. Então, o que cai mais em provas de concurso? Eu estava olhando aqui as provas anteriores desse Instituto Mais, eu percebi que cai muitos dos porquês. Então, a gente tem que estudar os 4 porquês aí. E também encontrei algumas questões que envolvem a grafia, mas não só a grafia, também o sentido, como por exemplo essas palavras que você vê aí, essas expressões, né? Ao encontro de encontro a, em vez de, ao invés de, por hora com H, por hora sem H, onde ou aonde, afim, separado, afim, junto, essas, entre outras, né? Aqui eu estou citando alguns exemplos. Essas palavras, essas expressões, normalmente quando caem em prova, elas causam um pouco de dificuldade ao candidato que não está preparado para identificar isso. Então é legal a gente dar uma estudada, a gente tem isso tudo no material, tá? Fica tranquilo aí que você vai adquirir um material de primeira qualidade para passar nesse concurso. Próximo item é plural dos substantivos e adjetivos, é a parte de concordância nominal que a gente estuda, né? Artigos, adjetivos, pronomes e numerais concordam com o substantivo a que se refere. Aí nós temos lá a parte de
plural dos substantivos compostos. Isso é legal também porque é bem decoreba, né? Aquela parte assim que você tem que identificar o que é um substantivo e existe uma regra, né? Por exemplo, quando eu tenho um substantivo com um adjetivo, esse adjetivo vai concordar com esse substantivo em número, em gênero e assim por diante, tá? Então essa parte de plural de substantivos e adjetivos que está no edital lá do ensino fundamental e ensino médio, nós temos que estudar isso daí, tá? Vamos lá para frente. Conjugação de verbo. Gente, isso aqui é muito interessante, eu vou falar para você por quê. Eu separei aqui os chamados verbos primitivos, ter, por, vir e ver, são os verbos que nasceram primeiro. E esses verbos, eles têm alguns derivados, que você vê aí embaixo como exemplo, aí na sua tela. Então lá, manter, derivado do verbo ter, entreter, obter, reter, todos os derivados do verbo ter. Supor, opor-se, sobrepor, interpor, derivado do verbo pôr. Prever, antever, derivado do verbo ver, intervir, sobrevir, derivado do verbo vir. Por que eu estou trazendo esses verbos? Porque também pesquisando provas anteriores do Instituto Mais, mesmo edital, é igualzinho esse de vocês aqui, para prefeituras, para outras prefeituras, né? Eu comecei a observar que existem questões envolvendo os derivados desses verbos. Por quê? Porque quando o examinador coloca um derivado desses 4 verbos, para o candidato é mais difícil encontrar a conjugação correta. Vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, você pega o verbo manter. Ele é derivado do verbo ter porque não só tem a mesma terminação, mas também porque ele tem a mesma conjugação. Então, se eu conjugar o verbo ter, por exemplo, eu vou conjugar todos os derivados do verbo ter da mesma forma. Olha só, eu tenho, eu mantenho, eu entretenho, eu obtenho, eu retenho. Se eu for conjugar o verbo pôr, eu vou conjugar igual os seus derivados. Eu ponho, eu suponho, eu me oponho, eu sobreponho, eu interponho, por exemplo, e assim por diante. Então, quando forem estudar, lá no nosso material eu tenho separado isso, lá separadinho, conjugação de verbo, e coloco isso porque eu sei que isso cai em provas de concursos, não só dessa banca, mas como qualquer outro concurso. Todo quanto é banca pergunta isso, porque os candidatos costumam errar bastante. Então, na parte de conjugação, nós vamos estudar os primeiros verbos primitivos, depois sim a gente vai ver se está no pretérito, se está no pretérito perfeito, imperfeito, isso é uma outra parte. Mas essa parte aí é aquela que dá um pouquinho mais de trabalho, e eu sugiro vocês, né, uma orientação que a gente dá ao candidato, que comecem por aí. Próximo assunto, concordância entre adjetivo e substantivo. E entre verbo e sujeito. Isso é o seguinte, gente, é a concordância nominal e a concordância verbal, nada mais do que isso. Eu chamo a atenção de vocês na concordância verbal para esses verbos que você vê aí, são os verbos impessoais, são verbos que não têm sujeito. Então, o verbo haver, o verbo fazer no sentido de tempo, o verbo haver no sentido de existir, de ocorrer, de acontecer, são os mais comuns em provas, né? Não que só existam eles, mas são os mais comuns. E depois os verbos que exigem preposição e os que não exigem preposição, mas que vêm acompanhado da palavra ser. Esses verbos normalmente caem em provas de concurso, né? Então, por exemplo, você encontra lá, observando-se. Será que observaram-se ou observou-se? Normalmente eles perguntam isso em provas, você despenca em provas de concurso. Então é a parte da concordância que dá um pouquinho mais de trabalho. Eu digo trabalho porque cai em prova, tá? É nesse sentido. Então a gente direciona para isso aí. O resto da concordância é tranquilo, qualquer candidato vai resolver. Você tem que estudar pensando no seguinte, em resolver aquela questão que a maioria não vai resolver, né? Porque a maioria resolve a maioria das questões. Mas existem questões, né? Há questões que só o candidato treinado é que vai resolver. Nós trabalhamos para fazer isso com o nosso candidato. É direcionado. Ó, essa questão aqui ela é uma questão que derruba mais de 90% dos candidatos. Então é essa que você vai estudar. Tá? Então esse esquema que nós estamos fazendo aqui, de análise de edital, é para isso, para direcionar você para o estudo. Vamos para frente. Pontuação. A pontuação é o seguinte, quando cai em prova, a maioria dos candidatos tem um grande problema, porque quer estudar tudo de pontuação e a gente tem que direcionar. Primeiro saber o que é uma oração na ordem direta, sujeito, verbo, complemento. Reconhecer alguns elementos acessórios que caem muito em prova, adjunto adverbial, por exemplo, intercalado, deslocado, aposto, vocativo. Depois os pronomes relativos, porque eles introduzem as orações subordinadas. Se a gente coloca uma vírgula, por exemplo, ou 2 vírgulas, dependendo da oração onde ela estiver, a gente vai mudar o sentido da frase
E nós temos que saber que esse pronome relativo é uma palavra-chave, assim como as conjunções, por exemplo, né? Vou citar um exemplo para vocês. Se você reconhecer a conjunção, por exemplo, a conjunção subordinativa. Então nós temos lá as adverbiais 9 classificações. Então vamos supor que tenha lá numa frase a conjunção, sei lá, uma conjunção causal. Tá? Você identificou. Identificou a conjunção, ela é uma palavra-chave para uma questão de pontuação. Por quê? Vou explicar para vocês. Quando você tem uma conjunção subordinada, você tem uma oração subordinada. Se você tem uma oração subordinada, você tem uma oração principal. E essa oração principal, ela está antes ou depois da subordinada. Né? Não existe uma oração em cima da outra. O que parece ser em cima da outra, porque a nossa grafia tem as linhas, evidentemente. Mas se não tivesse, é como se a oração fosse um infinito. Ela vai embora, né? O texto ia embora. É uma reta. Então, se eu tenho uma oração subordinada, é porque eu tenho uma principal. Aí tem regra de pontuação para isso. Há casos que é obrigatório, há casos que são facultativos, há casos que são proibidos, mas a conjunção, então, assim como o pronome relativo, é uma palavra-chave para o reconhecimento de uma questão de pontuação. Confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas. Isso está lá no edital. O que é isso? Não se assustem com isso. Ele coloca um texto, uma frase, e pergunta para você qual que é a redação correta daquela frase. Qual alternativa apresenta uma redação correta, né? Bom, e o que acontece? O candidato me pergunta assim, o que eu vou olhar quando ele pergunta assim, assinale a opção correta que apresenta uma redação correta ou que está redigida corretamente? O que eu vou olhar nessa frase? Porque eles vão me dar um texto, uma frase, cada alternativa com 3, 4 linhas, o que eu procuro? Aí eu coloco isso para vocês, baseado em provas anteriores, e isso dá certo, pode ter certeza que dá certo. A gente vai fazer questões aqui sobre isso, vocês vão ver. Especialmente em concordância, regência, grafia e acentuação. Normalmente essas partes do texto é que apresentam algum problema quando o examinador coloca uma questão de confronto e reconhecimento de frases corretas e incorretas. E olha só, para regência e concordância, o verbo é uma palavra-chave. Né? Você começa por ele. É claro que não é uma mágica isso, hein, gente? Então, vou deixar claro isso para você. Não tem nada de mágica. É um treinamento, mas é um treinamento que funciona. Dá certo. Os candidatos vão apresentando para nós aí a eficácia do treinamento e vai dando certo. Eles vão trazendo um feedback para nós. Pega lá um verbo, verifica se a concordância está correta, se a regência está correta. Aí está tudo bem, ok? Vai para uma questão, uma palavra, se a grafia está certa ou não. Acentuação, verifica a acentuação e a grafia dessa palavra. Esses 4 itens que você ia ver aí são especiais para esse tipo de análise de confronto. Legal? Compreensão de texto é o seguinte, gente. A gente não estuda compreensão de texto, a gente entende o que é. Eu vou explicar para vocês por quê. E vocês vão entender perfeitamente. Como é que eu vou estudar uma interpretação de texto ou compreensão de um texto se o texto que vai cair na minha prova agora é diferente do que caiu no anterior? Então não tem cabimento eu pegar o texto anterior e ficar estudando pelo texto anterior. Eu posso pegar o texto anterior para me acostumar com uma pergunta, como é feita a pergunta, para isso sim, aí tudo bem, né? Identificar o que o examinador quer, se ele pergunta sobre texto, se ele pergunta sobre interpretação, sobre compreensão, sobre autor, de acordo com o autor do texto, aí tudo bem. Mas ficar perdendo tempo em textos anteriores, discutindo se é A, se é B, se é C, isso não vai resolver nada, porque o texto que vai cair na sua prova agora é novo, é inédito. Então o que você faz? A gente tem algumas técnicas, né? Então, por exemplo, leia o texto pelo menos 2 vezes, esse é o ideal, né? A parte ideal é essa. Identificar qual é o assunto do texto, se é uma pesquisa, sobre política, sobre economia, né? Ou qualquer outro assunto. E depois destacar as palavras-chave do texto. Vai dizer para mim, mas como é que eu vou identificar que são palavras-chave do texto? Eu conto para vocês. Conjunções, porque tem interpretação. Você tem conjunção causal, conjunção temporal, conjunção condicional. Isso muda a interpretação do texto, né? O que mais? Palavras-chave, advérbios. Advérbios têm sentido, advérbios de modo, de tempo, de lugar, isso muda a interpretação. As preposições tem preposição de destino, tem preposição de companhia, tem preposição de meio, de posse, assim por diante. Todas as palavras que têm alteração de sentido, que promovem a alteração de sentido num texto, elas serão consideradas por nós, numa interpretação, numa compreensão textual, como palavras
palavra-chave. Então veja, isso depende da gramática, por isso que a gente deixa por último a análise aí. Tudo bem? Fechou? Vamos lá para o outro edital? O edital do ensino médio técnico completo, ensino médio técnico completo e incompleto, né? Ensino superior, é igual, é o mesmo edital. Eu fiz a mesma coisa, separei aqui cada item, né, para a gente avaliar numa ordem mais adequada aqui. Então, interpretação de texto, mesma coisa, acabei de comentar com vocês aqui. Identificação do qual é o assunto, depois destacar as palavras-chave, que é isso que eu comentei com vocês. Agora, repare aqui o seguinte, ó, tem lá, identificar os sentidos das palavras destacadas, porque a banca vai perguntar, normalmente pergunta quando coloca esse tipo de texto, né, esse tipo de edital. Significação das palavras. Então, provavelmente eles vão destacar uma palavra, e é isso que vão fazer. Eu já olhei as provas anteriores, todas têm isso. Todas. Pode observar aí as provas anteriores. Se digitar aí na internet, você vai encontrar. Provas Instituto Mais. Dá uma olhadinha que você vai ver o que eu estou falando. Você pega lá um concurso de qualquer ano, de qualquer época, de qualquer cargo, vai encontrar lá um texto. O examinador pega lá, destaca 2, 3 palavras, às vezes uma, e vai perguntar o sentido dela. Algumas questões de sentido figurado, então tem a ver com o sentido denotativo, que é o sentido próprio, né? E o sentido conotativo, que é o emprestado. Também encontrei alguns textos, tá? Então essa é a parte que nós estudamos aí. Bom, ortografia oficial e acentuação igual a que nós analisamos agora, que é só uma repetição, tá? O uso dos porquês, essas palavras, expressões que caem muito. Lá na parte da acentuação de tombo, tritombo, saber identificar, encontro consonantal, a classificação das palavras é igual, não muda nada. Não mudou nada em relação à análise do outro edital anterior aqui nesse vídeo, tá? É a mesma coisa, tá? Classes de palavras, aqui é o seguinte, gente, ó, interessante quando o examinador pergunta isso. Emprego das classes de palavras. Classes de palavras, elas são divididas em duas. As classes gramaticais são chamadas de variáveis e invariáveis, né? Então vejam só, o que significa classe gramatical variável? A classe gramatical variável é aquela que muda. Então, por exemplo, artigos, você tem artigo masculino, feminino, singular e plural. São substantivos, você tem substantivo masculino, feminino, singular, plural e assim por diante. E as classes de palavras que não mudam, que são invariáveis. Então você vê, por exemplo, preposições, conjunções, advérbios e as interjeições são palavras que não possuem grau de feminino, masculino, singular, plural. Então, por exemplo, você não pode dizer que uma preposição ela é masculina ou feminina. Você não pode dizer que uma conjunção é plural ou singular, porque elas não têm. Então, essas classes de palavras, você vai se lembrar disso, análise morfológica. Você lembra disso na escola? Nós fizemos isso na escola, por volta, sei lá, do 6ª, 7ª série, acho que nós aprendemos isso, talvez isso, né? Análise morfológica, encontrar palavra por palavra a classificação de cada uma delas dentro do contexto. É isso. Só que ele não vai pedir análise morfológica para você na prova, tá? Então ele não vai te dar uma frase e dizer assim, olha, qual que é o sujeito aqui? O que ele faz? Que eu encontrei questões e nós vamos abordar aqui depois nos vídeos que eu vou colocar como questões aqui também. O que ele faz? Ele destaca uma palavra e pergunta se aquela palavra é letra A, pronome, letra B, substantivo, letra C, adjetivo, letra D, conjunção. Ele faz isso. Então é bem direcionado, tá? É bem pontual. Não tem como a gente errar isso aí. E aí vamos identificar principalmente os substantivos e adjetivos, porque a partir deles a gente começa a identificar também a concordância que interessa para a gente aí. Identificar o adjetivo, o substantivo, ele vai fazer parte de uma concordância, de uma regência. Identificar os advérbios, preposições e conjunções, fundamental para você entender a interpretação. Como eu disse a você aqui agora, você tem advérbios, nós temos advérbio de modo, de tempo, de lugar, de intensidade, de negação e assim vai. Cada colocação desse advérbio muda o sentido da frase, altera a interpretação. Você tem lá preposição de modo, tem preposição de lugar, de posse, de destino, tem várias. Uma mudança de uma preposição muda o sentido. Conjunções é a mesma coisa. Conjunção aditiva, adversativa, conclusiva, explicativa e assim vai. É um monte de conjunções. Então, dou atenção especialmente para isso aí. Tá? Vamos para frente aqui. Ó. Concordância verbal. De novo, igual o assunto que nós vimos lá no outro edital. Especialmente aos verbos haver e fazer, que indicam tempo, que são os verbos que não têm concordância no plural, então sempre no singular. Isso cai bastante em prova. O verbo haver no sentido de existir, de ocorrer ou acontecer, também cai muito em prova. No singular, vamos direcionar o estudo para eles. E também, como eu comentei lá no outro edital, agora há pouco, os verbos que são acompanhados com preposição e com a
palavra ser e os verbos que não têm preposição e apresentam a palavra ser. São chamados verbos transitivos indiretos, no caso do verbo que tem preposição. Os verbos, por exemplo, os verbos intransitivos, eles não têm complemento, mas podem ter preposição. Então os verbos transitivos diretos, os verbos que têm complemento sem preposição, tudo isso aí a gente tem no nosso material. Tá? Eu vou direcionar especialmente para esse assunto, para você estudar, porque eu vi as provas anteriores do Instituto Mais, são provas muito objetivas. Pessoal, é para gabaриtar português. Não tem como você errar uma questão de português numa prova dessa. Se você estudar pelo nosso material, seguir o que nós estamos falando aqui, certeza absoluta que você vai acertar todas as questões. Eu garanto que você acerta todas, não tem como errar. Até porque eu vou oferecer daqui a pouquinho, vocês vão ver aqui, vídeos de questões de provas anteriores para você ver como é que funciona. Tá? Vamos para frente, concordância nominal. Artigos, adjetivos, pronomes e numerais concordam em número e gênero com os substantivos a que se referem. Essa é a regra de número 0. Zero. Essa é a 0 de concordância nominal. Começa aí. Especialmente substantivo e adjetivo, que a gente vai tomar um pouco de mais cuidado. Regência verbal nominal. Regência é dependência entre as palavras, quando uma palavra precisa da outra. E ela está exatamente ligada a classes de palavras. Olha só, na regência nominal, por exemplo. Os nomes, substantivos, adjetivos e advérbios. Onde é que eles estão? Em classes gramaticais. Né? Então você tem lá substantivo e adjetivo nas variáveis, né? E os advérbios nas invariáveis. Essas palavras, dentro de um contexto, elas exigem um complemento. E aí, especial, vou dar uma dica especial para você aqui, estudar principalmente aquelas que exigem preposição a. Começa por elas. É claro que existem outros nomes, né? Substantivos, adjetivos e advérbios que admitem outras preposições. A preposição de, preposição sobre, preposição com, contra, claro que tem. Mas por que eu direciono com a preposição a? Porque ao estudar os nomes que exigem preposição a, você vai estudar ao mesmo tempo uma parte do acento indicativo de classe, que a gente vai ver na sequência, inclusive. Já você vai ver, eu vou te mostrar isso aí. Regência verbal estuda em primeiro os verbos que têm mais de um sentido. Então tem verbos que têm mais de um sentido na língua portuguesa. Por exemplo, o verbo assistir tem 4 sentidos diferentes. O verbo visar tem 3 sentidos, o aspirar tem 2 sentidos. O agradar tem 2 sentidos, tem sentido de fazer carinho, tem sentido de satisfazer. Esses verbos normalmente são os que caem em prova. E um detalhe, a diferença de um sentido dele por outro está normalmente numa preposição a. E aí você já vai começar a estudar a regência também focando a crase. E os verbos bitransitivos, que são verbos que têm 2 complementos. Outro detalhe interessante aqui. Esses verbos bitransitivos, a imensa maioria deles, e não são muitos não, fiquem tranquilos, são poucos, aí nós já trouxemos aí alguns dos principais verbos. Esses verbos bitransitivos, eles admitem um complemento direto e um indireto. E normalmente o indireto é iniciado por preposição a. E aí, quando você inicia por preposição a, o que vai acontecer? Você está estudando metade do acento de crase. Deixa eu contar para você aqui, já olhando a crase você vai entender. Termo regente exige preposição a. Essa é a regra número 0. Lá na regência nominal verbal. Então você pega lá na regência nominal. Nomes, substantivos, adjetivos e... vou voltar aqui. Olha lá. Substantivos, adjetivos e advérbios que exigem preposição a. Olha aqui. Eles são os termos regentes. São os termos que exigem complemento. Então eles exigem preposição a, alguns deles. Termo regido. O que é o termo regido? É aquele que completa o sentido de um termo regente, dentro de um contexto. Olha só, não vamos ficar naquela decoreba que o termo regido vem do lado esquerdo do seu caderno e o termo regido vem do lado direito. Não. Termo regente está do lado esquerdo, o termo regido está do lado direito. Não vai atrás disso aí não, porque às vezes o examinador pode inverter o período. Por isso que é legal a gente entender e saber encontrar isso no texto. Termo regido é uma palavra que admite, que possa ou que vai admitir um artigo a anteposto. Então, na crase, eu tenho que ter a soma dos dois. A preposição a do termo regente, substantivo, adjetivo, advérbio, ou do verbo que exige um complemento com um sentido, né, ou um complemento indireto com preposição a, vai somar esse artigo a do termo que completou o sentido, a crase vai ser obrigatória. E temos especialmente aí os casos, chamados casos especiais de crase, são as locuções. Essas locuções, quando caem em prova, normalmente a maioria erra. Sabe aquela coisa de
entre e fique à vontade, né? Será que se à vontade tem crase? Por exemplo, você tem muito em restaurante isso, né? Coma à vontade por tantos reais, por exemplo. Será que esse à vontade tem crase? Será que não tem? As expressões que são chamadas de locuções, né? Comprei uma camisa à vista. Ou a moda de, por exemplo, que cai muito em prova, né? A gente tem que saber se tem crase ou não. São os casos especiais de crase, tá? E por fim a pontuação, que é igual ao que nós analisamos agora. Estudar a ordem direta da oração, sujeito, verbo, complemento, os termos acessórios, né? Os aposto, vocativo, adjunto, adverbial principalmente, que são deslocados, e aí os pronomes relativos e as conjunções que mudam o sentido da frase. Legal? Então a análise do edital de língua portuguesa é essa. Fica ligado aí, porque é o seguinte, eu vou publicar aqui em breve vídeos, já estou preparando aqui os vídeos, as questões de provas anteriores do Instituto Mais, tá? Desse Instituto Mais aí que vai elaborar a sua prova. Então eu vou trazer questões de todos esses assuntos aí, algumas até mais de uma. Tem questões aí de classes de palavras, classes gramaticais, tem 3, 4 assuntos envolvidos aí. Vou trazer porque eu já peguei de provas anteriores, vou publicando aí aos poucos aqui no meu canal. Você vai tendo acesso, vai vendo como é que é o esquema da banca, né? Vai vendo como é que funciona, para você ir se preparando para o concurso. Tá? Além disso também, nós temos o material nosso, né? Que basta você clicar aqui nesse link que aparece aí embaixo, aí você vai escolher aí o cargo que você quiser, né? De nível fundamental ou médio, tem os cargos aí específicos, cada link, você escolhe qual você quer, você vai ter aí o material completo, tanto em PDF, com questões anteriores de provas, além de questões tem o material gravado também com as aulas online, e tudo isso que eu mostrei para vocês aqui, nós temos nesse material. Então eu direciono você aqui, a análise do edital serve para quê? Ela serve para isso, para mostrar quais são os principais pontos do edital, né, que nós temos, e aí você vai lá até o nosso material, e lá no nosso material você vai ver essa aula a respeito disso. Então quando você estiver assistindo as aulas, lá no nosso material, você vai ver assim, opa, esse assunto é aquele que eu anotei aqui, que está anotado no meu caderninho aqui, que é importante eu estudar, deixa eu prestar atenção nesse negócio aqui. Olha, essa questão aqui é aquela questão de verbos impessoais que o professor comentou, que cai em prova e tem negócio de concordância, deixa eu estudar essa conjunção aqui, esse verbo. Olha, essa questão de pontuação, a vírgula lá no aposto, eu lembro que ele comentou isso lá no análise do edital. A análise do edital serve para isso, gente, para você relembrar os nomes, né, que eu citei aqui e direcionar para os pontos, né, específicos, para você estudar lá no nosso material. Então é só clicar, na verdade são mais de um link que nós temos aí embaixo, né? Então nós separamos aí os links de nível médio, nível superior e nível fundamental para você escolher qual você quer. Clicou, você adquire o material completo, não é só de português não, tá? Para você estudar. Fica ligado aqui, faz a inscrição se você não tem ainda, faz a inscrição no meu canal, indica para as pessoas que querem estudar, façam a inscrição, por quê? Porque ao fazer a inscrição, você recebe todos os vídeos que eu gravar aqui, postar, e toda semana eu posto vídeo aqui, pode ficar tranquilo que você vai receber, tá? Aí você não precisa ficar acessando. Então quem tem a inscrição é só clicar lá, inscrever-se e acabou, é só clicar em cima que já era, você está inscrito. Todo vídeo que eu gravar, aparece para você, fala, opa, esse vídeo aqui é legal, é um vídeo de questão sobre tal assunto, deixa eu assistir aqui. E são vídeos rápidos, viu gente, não são vídeos demorados não, são vídeos que você consegue ver aí, no ônibus, no metrô, ou no passageiro aí quando alguém estiver dirigindo o carro, ou que você consegue ver na rua, em algum lugar aí seguro para você parar e ver lá no seu celular. São vídeos rápidos, você põe um fonezinho de ouvido aí que eu sei que você tem, você ouve as suas musiquinhas, você vai parar de ouvir as musiquinhas agora e vai estudar aqui por meio do nosso material, e aí você vai receber aí os seus, esses vídeos quase que diariamente para você. Vou jogar um monte de vídeos lá para você estudar. Perfeito? Dá um likezinho no vídeo aí, se você gostou, faz seu comentário, se você quiser também. Se não gostou, não tem problema, mas me aponta, né? Se não gostou, mostra o que você não gostou, escreve aí. Fala, eu gostei disso. Beleza, tá? Se o negócio for relevante, todo mundo, é a mesma coisa, a gente muda. A gente depende da opinião de vocês, não se esqueçam disso, tá? Então ninguém aqui é um youtuber, ninguém aqui é influencer, nada disso. O que nós temos aqui é direcionar o candidato. Se o candidato achar esse negócio é legal fazer, dá o feedback pra gente, fala isso aí, gostei desse negócio, pra gente continuar fazendo. Senão não tem motivo de ter o canal no YouTube. Legal? Abraço pra você,
Obrigado pela sua atenção, bons estudos, fica com a gente, vai lá embaixo, clica, adquira o curso que você vai ver como você vai ser aprovado. Você vai voltar aqui para dar o depoimento de aprovado nesse concurso que você escolher. Quer apostar comigo? Então tá bom, te vejo na posse então. Valeu. Aliás, na posse não, te vejo lá no nosso material. Depois eu te vejo lá na posse. Abraços, bons estudos.